Olá, eu sou o Leo Michel e nesse vídeo vamos falar de alguns termos introdutórios de aprendizado de máquina. Há três termos que são bastante difundidos e são bastante confundidos nesse ramo, que trata-se da inteligência artificial, do aprendizado de máquina e aprendizado profundo. A inteligência artificial é conhecida como AI, Artificial Intelligence, e ela é a ciência que estuda para poder treinar algoritmos que possam realizar tarefas que os humanos desempenham, tarefas que requerem um nível de intelectualidade. A aprendizado de máquina é uma sub-área dessa ciência que estuda a capacidade de algoritmos aprenderem por experiência. A aprendizagem profunda é uma técnica referente à aprendizado de máquina, mais conhecida como Deep Learning, DL, que utiliza redes neurais artificiais como inspiração para poder fazer algoritmos aprenderem. Vamos agora ver um pouco da hierarquia referente. Bem, então, como disse, a inteligência artificial é uma ciência pela qual as máquinas têm uma certa inteligência. E nessa inteligência, nós precisamos da capacidade da máquina de aprender, que seria aprendizado de máquina. E uma das técnicas, um dos métodos utilizados para que máquinas sejam capazes de aprender são as redes neurais artificiais. Essas redes utilizam uma inspiração do como que é o nosso funcionamento do nosso cérebro humano, certo? E um tipo dessa técnica é a rede neural profunda, pela qual ela tem muitas camadas ocultas. Isso fica um pouco mais claro logo. Então vamos começar falando da inteligência artificial. Para isso, a gente precisa entender o que é inteligência. Inteligência pode ser descrita como a capacidade de aprender, ou seja, sentir, armazenar informações e aprender através delas. Um segundo nível da inteligência seria adquirir conhecimento. Tem uma diferença entre você aprender e adquirir um conhecimento. Quando eu adquiro um conhecimento, eu memorizo, eu faço associações. Eu associo que essa informação é aquilo e eu tenho o significado semântico daquilo. O terceiro estágio da inteligência seria ser criativo, ou seja, seria eu criar associações novas, novas conexões, eu criar soluções, coisas que ainda não foram propostas. Eu ainda não aprendi aquilo, eu vou criar aquilo. O quarto e último estágio seria planejar, ou seja, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei quais são as tarefas que eu tenho que desempenhar para poder chegar nesse objetivo, então eu crio um plano de ação para poder chegar nesse objetivo. Conforme eu disse, então, a inteligência artificial ela vai englobar todas essas capacidades de inteligência, todo esse pacote de ferramentas que a gente reconhece como inteligência. E uma delas é aprender. Então é aí que entra Machine Learning, aprendizado de máquina. Nós temos vários tipos de aprendizado de máquinas. E eles são supervisionado, são aqueles que nós inserimos dados, e esses dados eles são categorizados. E a partir desses dados e dessa categorização, a máquina, o algoritmo, é capaz de aprender e desempenhar aquela tarefa em questão. O semi-supervisionado, nós vamos passar alguns dados, que eles são categorizados, e alguns dados que não são categorizados. E a partir daí a máquina vai ter que aprender e desempenhar a tarefa da mesma forma. O não supervisionado, a máquina vai ter que ser capaz de aprender com dados bagunçados, dados não categorizados, sem rótulos. O aprendizado por reforço simula o aprendizado do ser humano. É aquele aprendizado pela qual nós não precisamos de ser ensinados. Basicamente, quando a gente toma uma ação e a gente percebe que aquilo tem um reforço negativo, então a gente aprende que aquilo não é certo. E quando a gente faz algo que é recompensado por um reforço, então a gente tem um reforço positivo e a gente percebe que aquele é o caminho. Mas como que máquinas aprendem? Bem, as máquinas podem aprender com uma junção de matemática e biologia. Eu trouxe aqui alguns algoritmos que são utilizados, os mais comuns, e
Esses dois primeiros, eles são baseados em matemática pura. Regressão linear é um algoritmo que, dado um conjunto de dados, ele tenta descrever, criar uma função matemática, uma curva matemática, para que possa sempre criar uma predição, uma saída para um dado de entrada. K-means é um algoritmo de aprendizado de máquina não supervisionado. Esse algoritmo ele é capaz de pegar um conjunto de dados e utilizar métrica, utilizar o algoritmo euclidiano de distância mesmo, para conseguir segregar esses dados e agrupá-los em um número K de grupos que você seleciona. Agora, esses outros três algoritmos, eles já utilizam da matemática e da biologia. Seria o algoritmo de colônia de formigas. Esse algoritmo, ele é inspirado em como que as formigas sempre acham o melhor caminho para chegar no alimento até a sua colônia de formigas, até o formigueiro. Esse algoritmo é usado para poder fazer otimização. Algoritmos genéticos é um tipo de algoritmo evolutivo que também é utilizado da biologia, ele é também inspirado da biologia, que ele simula como que os genes funcionam, como que a evolução funciona, cromossomo, mutação e tudo mais. As redes neurais artificiais é um pouco mais sofisticado e é uma técnica que também utiliza de biologia e ela vai simular como que os nossos neurônios, como que o nosso cérebro funciona para poder desempenhar as funções. Vamos adentrar agora em redes neurais artificiais. Como que essa representação inspirada na biologia é aqui para nós? Bem, basicamente, nós vamos ter uma rede neural artificial e normalmente tem três tipos de camada. Nós vamos ter as camadas de entradas, pela qual vai receber um valor. Nós vamos ter as camadas ocultas, pela qual vai realizar as operações. E nós vamos ter as camadas de saída, a camada de saída, certo? Que a gente vai ter o nosso resultado. E como que vai funcionar? As redes neurais, elas funcionam com equacionamento matemático puro. É simplesmente estatística aplicada, matemática, cálculo integral diferencial. A gente vai receber um conjunto de dados e esse conjunto de dados eles vão passar por essa linha e essa linha ela vai ter um peso que vai ser multiplicado. E cada célula oculta, cada um desses neurônios, eles vão receber uma somatória do produto de cada uma dessas células. Então, vai somar com essa entrada e vai somar com essa entrada. E então ela vai ser ativada ou não. E depois isso vai ser replicado para a gente conseguir chegar no nosso resultado. A partir daí, a gente tem algoritmos que a gente chama de feed propagation, que ele é capaz de voltar e conseguir regular esses pesos para poder aprender. Vamos agora entrar em Deep Learning, aprendizado profunda. Uma rede neural artificial profunda é basicamente uma rede neural. Entretanto, ela é mais complexa. Ela tem um número de camadas ocultas maior. Aqui está uma representação simples só para demonstrar. Então, da mesma forma, aqui cada camada oculta vai ser responsável por uma atividade. E cada neurônio vai sendo ativado conforme chega o equacionamento para poder chegar no nosso resultado. Bem, e quais são as aplicações de aprendizado de máquina? Aprendizado de máquina pode ser utilizado para visão computacional, processamento de linguagem natural, sistema de recomendação e detecção de fraude. No dia a dia, a gente pode ver a aprendizagem de máquina inserida em carros autônomos, a gente pode ver nas assistentes pessoais como a assistente pessoal do Google ou a Alexa. Sistemas de recomendações, por exemplo, quando você tem algum amigo que é recomendado na sua rede social, ou então algum filme ou série recomendado na Netflix, por exemplo, então são aqui utilizados. Detecção de fraudes também pode ser bastante utilizado, por exemplo, em bancos. Bem, então assim, se você ficou interessado em adentrar nessa área, como que eu adentro, como que eu me torno um profissional de aprendizado de máquina? Os requisitos para poder se adentrar nesse mundo, basicamente é conhecimento em matemática de base e programação de base. Bem, você vai precisar de cálculo integral diferencial, estatística, probabilidade e álgebra linear, na parte de matemática.
Mas em cálculo integral diferencial, não vai ser necessário todo o cálculo integral diferencial. Basicamente, o que é necessário aqui são as derivadas parciais e as derivadas em cascata. A estatística e probabilidade também basta os conceitos básicos. E álgebra linear, nós vamos precisar das multiplicações de matrizes. Lógica de programação é necessária e linguagem de programação para que a gente possa desenvolver os algoritmos. E para isso, tem diversas linguagens disponíveis aí no mercado, tais como Python, R, MATLAB, mas a que eu recomendo seria Python. A minha recomendação para adentrar nesse mundo é, se você tem algum conhecimento prévio em matemática, utilizar o curso de Machine Learning do Andrew Ng e o curso de Deep Learning do mesmo autor, certo? Eu vou passar mais para frente eles, certinho. Bem, então aqui estão minhas referências que eu utilizei para escrever esse conteúdo. E agora eu vou passar algumas recomendações. Conforme eu disse, então, eu recomendo o curso de Machine Learning do Andrew Ng. É um curso muito bom, disponível grátis, foi feito pela Stanford e ele vai ensinar todos os conceitos, inclusive passar um pouco sobre essa parte da matemática para a gente poder ter essa base noção. Também recomendo o curso da Deep Learning.ai, que também é do Andrew Ng. Aqui ele oferece 5 cursos. E o primeiro curso é sobre redes neurais e redes neurais profundas. O segundo seria sobre hiperparâmetros. O terceiro sobre a estrutura de machine learning, de projetos de machine learning. O quarto seria de redes neurais convolucionais. E o quinto seria de modelos sequenciais. Minha outra recomendação, então, é a minha referência que eu utilizei para poder mostrar o que é inteligência. Se trata desse canal, que tem um nome muito complicado, e ele retrata sobre diversas situações, diversos contextos, de forma ilustrativa, e as ilustrações são extremamente bem feitas. Para poder falar sobre matemática e redes neurais artificiais, eu recomendo o canal 3Blue 1 Brown, que tem várias séries falando sobre redes neurais, machine learning e matemática. Eu também recomendo para essa introdução na machine learning e na deep learning esse repositório no GitHub do Daniel Formoso. Esse autor desenvolveu 2 mapas mentais que estão nesses repositórios aqui, que ilustram muito bem, eu vou mostrar aqui o de machine learning, todo esse ambiente do machine learning. Então aqui nós vamos ter como é o processamento de dados, nós vamos ter também quais são os conceitos, vamos ter os processos e aqui também vamos ter a matemática por trás, todas as equações relacionadas. Ele também desenvolveu para Deep Learning e aqui também nós vamos ter os conceitos, vamos ter as arquiteturas e, por fim, vamos ter aqui também sobre o TensorFlow, que é um data frame é um framework utilizado para desenvolver Deep Learning. Voltando à nossa apresentação, então, gostaria então de falar uma citação do Pequeno Príncipe, que diz: "Você é eternamente responsável pelo que cativa. Cativar seria conquistar", certo? E para cativar, ou seja, para a gente poder admirar algo ou então ser admirado, muitas vezes pode ser muito difícil, mas é nós que somos responsáveis por aquilo que a gente vai desejar, por aquilo que a gente vai realmente querer, para a gente poder ter força de vontade para conquistar nossos objetivos. Muito obrigado. Qualquer pergunta, entre em contato conosco.